Quer trabalhar em Portugal? Exercer uma atividade remunerada que pode ser seu próprio serviço ou até mesmo uma prestação de serviço. Se a sua resposta for sim, é muito provável aí que você precise abrir a sua atividade. É sobre isso que eu vou falar hoje, então vem comigo. Vamos lá? Olha, no Brasil é muito comum o trabalhador ele estar registrado de duas formas. Ou no regime CLT, ou seja, com carteira assinada, ou então como profissional liberal. E aí pode estar inscrito no MEI ou em algum outro regime, como o Simples Nacional, por exemplo, né? Em Portugal, o regime é diferente e a proposta aqui é falarmos sobre a abertura de atividade, algo que é necessário para quem quer ser um trabalhador independente, que é o mesmo aí que o profissional liberal ou freelancer. Ter uma atividade aberta vai dar ao trabalhador direitos e deveres. Ele terá que declarar ali o que ganha e pagar impostos e taxas sobre os ganhos, mas também vai poder emitir recibos e receber benefícios, se vier o caso. O órgão oficial que abre atividade em Portugal se chama Finanças. É um setor da autoridade tributária e aduaneira. E para nós brasileiros é como se fosse a Receita Federal. As finanças oferecem vários serviços aos cidadãos, entre eles fazer o seu NIF, que será a sua identidade fiscal portuguesa, né? E, portanto, é o número mais importante para garantir aí a sua comunicação com essa autoridade tributária. E, de novo, um exemplo prático é que o NIF seria ali como se fosse o seu CPF no Brasil. Bom, qualquer trabalhador independente ou freelancer que exerça a sua atividade a tempo integral ou simultaneamente aí com o trabalho por conta de outra pessoa, ele pode realizar esse processo. É importante ressaltar que a abertura de atividade ela deve ser feita antes de iniciar a atividade por conta própria, no máximo no mesmo dia indicado como o início dessa atividade. E existem duas opções aí, então, para você abrir a atividade das finanças. E você pode fazer isso de forma online ou presencialmente na autoridade tributária, que nesse caso pode ser uma boa opção, porque se você tiver qualquer dúvida, pode contar ali com as explicações, né, de quem o atender. Se na sua cidade tiver uma loja do cidadão, é muito possível que tenha uma agência das finanças por lá, mas agende antes para não perder a viagem, tá certo? O agendamento, ele também é feito online pelo portal. Bom, no caso presencial, a declaração de início de atividade ela será preenchida pelo funcionário e pode ter um custo ali de um formulário de 35 cêntimos. Vou contar que na minha experiência eu procurei as finanças da minha cidade, Ponte de Lima, no interior de Portugal, né, no distrito de Viana do Castelo, não foi cobrada de absolutamente nada, foi totalmente gratuito. Na mesma hora já saí com a minha atividade aberta lá das finanças daqui da cidade, eu vejo que isso é muito comum, mas o site oficial está lá, que pode ser cobrado o custo do formulário de 35 cêntimos. E o preenchimento na internet não tem custo algum. Então, eu vou reforçar aqui a minha dica, que é ir presencialmente, porque se você tiver qualquer dúvida, pode conversar lá com o atendente e ele vai te auxiliar. E antes disso, eu super recomendo que você procure um contabilista, um contador aqui de Portugal. Eu fiz exatamente isso. Procurei, fiz por uma videochamada, uma contadora brasileira que mora aqui em Portugal, e ela me indicou, expliquei, né, tudo que eu precisava ali na atividade das finanças, e ela me indicou ali quais os números que eu precisava preencher, até mesmo para ter uma isenção de imposto, né, o IVA, aqui, que nós temos direito, assim que a gente abre a atividade das finanças para determinados casos durante um ano, você não precisa pagar imposto. Então, tudo isso foi fundamental eu conversar com uma contadora que conheça aqui das regras aqui de Portugal. Eu deixo essa recomendação aqui para você, tá? Eu acho que sempre, quando se trata de um assunto desse, é muito importante a gente procurar um especialista, e nesse caso seria o contabilista, né? Um contador no Brasil, tá bom? Mas eu vou te dar o passo a passo para você abrir online. Se você está ciente, né? Tem ali a segurança de tudo que você precisa colocar, já foi orientado ou pesquisou bastante sobre o assunto, tá? Você vai entrar ali no portal das finanças e clicar ali em iniciar sessão, vai se autenticar, né? Com o seu NIF e com a senha de acesso. No menu lateral da página principal, você vai clicar ali em todos os serviços. Vai em início de atividade, entregar a declaração. O passo seguinte é o preenchimento de um formulário. E alguns campos podem já estar preenchidos, mas outros são de preenchimento obrigatório. Você deve preencher todos os campos desbloqueados em todos os espaços, tá? À medida ali que preenche um formulário, novos campos poderão ficar disponíveis para preenchimento. Um dos campos obrigatórios é o Código de Classificação de Atividades Econômicas, esse CAE, esse CAE. Esse código, além de identificar qual é a atividade ou atividades, né, que você vai exercer, ele define também a tributação, o quanto de imposto que você vai pagar de acordo com o seu rendimento e a sua atividade. Por isso que eu falei que é tão importante
conversar com um contador ou alguém que conheça bastante sobre o assunto, tá bom? Eu vou te dizer que a minha estada aqui em Portugal, né, vai fazer 2 anos que nós estamos no país, e quando nós abrimos a atividade, eu tinha uma ideia de como seria o meu trabalho prestado, né? Meus serviços prestados por aqui. E fazendo pela primeira vez o meu IRS aqui em Portugal, né, o meu imposto de renda, eu senti a necessidade de conversar novamente com um contador, fazer uma consultoria com ele, para explicar todos os serviços que eu estou prestando aqui em Portugal, inclusive os prestadores de serviços. Alguns são para fora da União Europeia, outros são outros países além de Portugal que fazem parte da União Europeia. Então, conversar, entender para quem você vai prestar um serviço e qual será o tipo de serviço prestado é fundamental ali para você pagar, primeiro, as melhores taxas e para fazer tudo certinho para ficar sempre em dia para o seu IRS e também para suas declarações da atividade aberta, combinado? Então, eu sempre falo para conversar aí com um especialista quando é esse assunto. Tem vídeos aqui, inclusive, onde eu falo com contabilistas portuguesas que sabem muito sobre o assunto, deram várias dicas ali para estrangeiros que residem aqui, inclusive optar ali pelo residente não habitual, né? Escolher essa caixinha nas finanças. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nos vídeos, vou deixar para você aqui. Vale muito a pena, você vai economizar muito dinheiro com isso, tá? Dificilmente, como eu disse, você vai saber de cara ali qual é o CAI indicar, né? Por isso que pode consultar ali a lista anexa ao código do IRS e assim escolher certinho ali a sua profissão. Qualquer dúvida, já sabe, procura um profissional. Bom, ao preencher ali a declaração de início de atividade, além desse CAI, né, você também terá que indicar ali a data prevista para o início da atividade, o valor que calcula receber até o final do ano e também o seu número de IBAN, que é o número da conta do banco. Bom, depois de preencher todos os campos, você vai clicar no botão validar. E vai aparecer ali uma janela pop-up com o resumo dos dados preenchidos. Se você tiver tudo certinho, clica no botão OK, confirma ali a declaração clicando no botão submeter. Bom, outro dado importante é o regime de IVA. Isto é, se vai ter aí de cobrar IVA, o imposto aos seus clientes, entregando depois esse valor até a autoridade tributária. O IVA é o imposto sobre o serviço ou produto. No entanto, existe ali a possibilidade de ficar isento de IVA se, por acaso, a sua faturação anual ou o valor proporcional, conforme o mês, né, em que iniciar a atividade, for inferior a 13.500 euros. Bom, outra situação em que pode ter uma isenção de IVA é se você exercer uma atividade referida no artigo 9º do Código do IVA. Nesse caso, a isenção se aplica mesmo que o rendimento anual ultrapasse os 13.500. E caso essa isenção se aplique a você, você vai selecionar aí o tipo de operação e indicar, então, se as atividades que pretende exercer conferem ou não direito à dedução do IVA. Médicos, dentistas, parteiros, enfermeiros, psicólogos, artistas são algumas das profissões que se enquadram nesse artigo. Bom, outra decisão que terá de tomar ao abrir atividade nas finanças é se vai assumir ali um regime simplificado ou uma contabilidade organizada. Se não fizer nada, fica ali automaticamente escrito no regime de contabilidade simplificada. Isso significa que você não precisa de um contabilista certificado. Bom, depois de preencher o formulário ali com todos os dados, é hora de submeter a sua declaração de início de atividade. Em alguns dias, você recebe aí pelo correio um código de fiabilização remetido pela autorização tributária para que possa validar essa declaração. Ao validar a declaração de início de atividade, você fica automaticamente inscrito nas finanças e na segurança social. E aí você pode me perguntar, Ana, se eu tiver atividade aberta, emitir recibo e tudo mais, como é que fica a minha declaração de imposto de renda, o IRS? Então vamos lá, aqui em Portugal, como eu falei, se chama retenção na fonte de IRS. E sim, mesmo sendo um trabalhador independente, você precisa declarar anualmente e sim, pode fazer isso com o apoio, né, do contabilista por aqui. Eu vejo aí os valores que variam de 30 euros para fazer esse serviço, 60 euros, vai depender muito do escritório que você procurar, tá bom? Você mesmo pode fazer isso online e, olha, tem que declarar mesmo que se enquadre nos ganhos abaixo de 13.500, tá? Você precisa fazer isso para ficar em dia com o governo, não é como no Brasil, que tem ali a declaração de isenção. É preciso fazer ali alguns passos, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Isso já foi assunto em outro vídeo aqui no canal, em que eu entrevistei a contabilista Mônica Vilela. Inclusive, ela falou sobre o IRS em Portugal e também como o estrangeiro faz para declarar o IRS por aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, combinado?
Bom, outra coisa, já que eu estarei declarando meus ganhos, emitindo recibo e demais burocracias, como é que ficam meus direitos em relação à minha contribuição? Bom, aí estamos falando de outro órgão, a Segurança Social, que tem a missão de assegurar aí os direitos básicos e a igualdade de oportunidades a todas as pessoas que trabalham em Portugal ou que residam em território nacional. Por isso, você também deve ter o NIS, que é a sigla para Número de Identificação de Segurança Social. Ele é o equivalente ao número de cadastro no INSS no Brasil, por exemplo. Esse número ele vai assegurar ali, os benefícios que o país garante aos trabalhadores, como, por exemplo, o seguro-desemprego, auxílio maternidade, aposentadoria, entre outros, tá? Eu também já falei sobre NIS aqui no canal, inclusive com passo a passo de como fazer. Se você ainda não viu, recomendo, vou deixar o link na descrição. Bom, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Fizemos ali um panorama sobre abrir atividade em Portugal. Se ficou com alguma dúvida, envia para mim aqui nos comentários. Se tiver algum assunto que você queira saber, pode enviar por lá também, tá bom? Eu sou a Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!